Tenho muitos motivos para estar muito feliz hoje, realmente estou, mas um deles é específico desse ano, que, em geral, eu não reconheço quase nenhuma, quando muito uma ou duas das músicas que os alunos escolhem. E esse ano eu reconheci 3, pelo menos. Blackbird, Deixa a Vida Me Levar, e tinha uma do Frank Sinatra, que eu não sei o nome, My Way. Significa dizer, usando o modelo econômico ao qual o Carlos se referiu, que eu devo ter, do ano passado para esse, rejuvenescido uns 5 a 10 anos. Bem, é um dia de muita alegria, né? Eu já citei alguns amigos da IPGE que fizeram, nós temos os ex-alunos da IPGE que vêm aqui, em geral, eles têm a participação também conosco, nessa hora de entrega, representando os demais pais, evidentemente. Eu observei o Cipriano Feijó, que está ali, eu não tinha visto o Cipriano antes, também um ex-aluno da IPGE, também um brilhante e grande contribuidor com ideias para nossos cursos, né? Não mencionei também o Carlos, funcionário, que está aqui conosco, e gostaria de mencionar os professores que estão aqui, o Eduardo Campos, o Renato já mencionei, a professora Cecília, o Saporito, o Edson, né, que também têm contribuído para essa distinção da escola, esse sucesso da escola. No ano passado, nós tivemos um seminário, uma semana antes da formatura. Nós trouxemos aqui o, então, presidente do Banco Central, o Ilan Goldfein, e eu falei, Ilan, faz aí uma saudação para os formandos, e deu tempo de fazer a saudação, foi muito bonito, nós passamos um filme na formatura passada. Esse ano, eu pretendia fazer a mesma coisa e quase consegui, porque nós também tivemos na semana passada aqui um seminário, agora não com o presidente do Banco Central, mas com um ex-aluno daqui da casa. Aliás, era um encontro de ex-alunos da casa, que é o Paulo Guedes, que está agora aí no controle da economia, e eu pedi, então, ao Paulo que fizesse uma saudação, mas não deu tempo, porque na hora que ele ia fazer a saudação, vem aquela enxurrada de gente falar, etc. Mas ele fez, na passagem do discurso, uma menção muito significativa à escola por onde ele passou, antes de ir lá para Chicago, e tem um carinho muito grande pela escola. Aí eu pedi para o pessoal da informática, só para mostrar, vocês tomem isso, porque depois ele mencionou que podem tomar isso, os formandos, como um gesto de carinho dele para com a nossa escola e para com os formandos. Pode passar? Você tem o brand building, que é a força do conhecimento, uma empresa de excelência, que é a EPGE, entre aspas, né, a escola, que é o core business, paga bem os professores, tem uma equipe motivada, faz pesquisas, isso cria o brand forte, e isso, na verdade, você distribui esse conhecimento Brasil afora e ganha escala que permite reforçar o brand de novo. Então, esse sonho de fazer uma empresa, uma indústria educacional forte foi feito aqui. Muito bem. Palmas para o nosso ministro. Se algum dos professores reclamar do salário, eu posso dizer que o ministro disse que a escola paga bem. Aí vai conversar com ele. Bem, eu gostaria de passar uma única mensagem para os nossos formandos, porque os nossos formandos, eles vão estar vivendo no mundo. Eu estou aqui com meus 4 filhos, estão aqui, tem um aqui, tem 3 lá atrás, minha esposa também. Agradeço a presença. E, aliás, eu falei para eles que quando eles se formarem, nos agradecimentos aos pais, eu quero que eles incluam os inúmeros programas de televisão chatíssimos que eu tive que ver por causa deles.
É um rito de passagem de todo pai. Quer ver um canal, mas ele quer ver outro, você acaba vendo aquele filme chato, mas às vezes é chato demais. O que eu quero dizer para vocês, vocês vão viver num mundo, como o Carlos falou, de muita responsabilidade. O Carlos observou duas coisas que eu sei que implicitamente estão unidas, mas eu quero uni-las mais ainda. Ele mencionou a necessidade de observação do método. Isso é muito importante. O país está com problema político. Ok, existe um método para se passar de uma transição de um sistema a outro, um método do Estado Democrático de Direito. Então, quando a gente se apega ao método, muitas vezes o que decorre do método não é exatamente o ideal, mas é através dessas aproximações sucessivas, usando o método, que a gente vai caminhando, né? A gente viu no mundo todo uma série de críticas após as nossas escolhas aqui, e críticas injustificadas, porque nós usamos o método adequado, os resultados eles são algo secundários, porque eles mudam com o tempo, né? Então, o Carlos mencionou depois uma coisa muito interessante, que são as adversidades da vida, que a vida não se caracteriza só por conseguir o emprego que queria, ou conseguir estar no lugar certo, na hora certa, etc., e que há dificuldade. Implicitamente, ele mencionou o que mencionara anteriormente. Quando houver dificuldade, use o método. A vida é o próprio método. A persistência, a paciência, a persuasão, esse é o método. Os resultados, às vezes, não são exatamente os melhores no curto prazo, mas a gente vai evoluindo através do método. Então, essa observação do Carlos eu achei muito interessante, porque ele fez menção ao método, depois ele fez uma menção implícita ao uso do método, e eu estou querendo juntar essas duas pontas para mostrar como isso é importante, Carlos, que a mensagem que você passou. Se você usar essas características, a coisa vai andando do jeito que pode andar, mas é aquela velha história. Caiu 5 vezes, não tem problema. Ralou o joelho, etc., se levanta 6. Esse é o ponto básico desse tipo de método da persistência. Vocês vão viver num mundo em que há uma série de direitos que foram adquiridos, algumas vezes as pessoas chamam de direitos mal adquiridos aqui e ali, mas vão ter que fazer frente a uma série de obrigações em função de coisas que aconteceram no passado. É preciso ter em mente que essas obrigações elas são sempre passíveis de negociação. E um dos argumentos importantes para a negociação é lembrar que o método que foi usado para gerar os direitos que os mais jovens vão ter que pagar lá na frente foi um método democrático de direito, Estado de Direito, há pouco tempo. Entretanto, porém, o sistema democrático ele sempre embute dentro de si uma pequena e, em geral, sonolenta semente de tirania. Que tirania? A tirania se decorre do fato de que a representação em qualquer votação, de qualquer decisão que gere ao longo do tempo resultados, não terá incluído todos aqueles que passarão por esses resultados. Aqueles que ainda não nasceram, aqueles que ainda não votam, sempre fazem falta nas decisões democráticas. Então, não é um método perfeito, é o que a gente tem. Ele pode ser perfeito se a ele for somada uma dose de altruísmo entre gerações. Através do altruísmo entre gerações, as sociedades reconhecem essa falta de completeza na representação democrática, porque pessoas que não nasceram vão lá na frente estar sujeitas às decisões que foram tomadas ali, mas elas usam dessa capacidade de pensar nos outros, de internalizar o que os filhos e netos vão passar,
e, através disso, elas não tomam decisões que desrespeitam outras gerações, né? Então, existe respeito entre gerações quando uma pessoa, ao nascer, é indiferente ao nascer na geração A, ou na geração B, ou na geração C. Entretanto, se uma pessoa nascer numa geração em que ela tem uma série de fardos, dívida pública, passivos previdenciários, meio ambiente se degradando, direitos adquiridos aos quais há uma certa discórdia, se ela, e além disso, um estoque de capital físico depreciado, buracos nas estradas, estoque de capital humano depreciado, dificuldades na educação, estoque de capital social depreciado, muita gente brigando com muita gente. Se as pessoas veem esse tipo de situação, elas têm todo o direito e o dever de questionar. E não é um problema difícil de resolver, e nem a solução para isso é dar as costas para o nosso país. Pelo contrário, tem que se levantar o número de vezes suficiente para mudar as coisas. E a responsabilidade social da nossa escola é essa, é tentar fomentar o desenvolvimento, o crescimento, a amizade, a persuasão, como o Carlos também colocou, sem argumentos de autoridade, nem aquele argumento de autoridade temporal, nem o pessoal, né? Então, é preciso vocês terem em mente que é muito fácil saber quando não existe respeito de uma geração para com outra. Basta observar que há, nesse caso, algumas coisas que não são manuteníveis no longo prazo. Por exemplo, o sistema de meio ambiente, né? Será que é manutenível toda essa evolução que a gente está vendo aí? Provavelmente não. Ora, então é que, em termos planetários, está havendo um altruísmo intergeneracional um pouquinho menor do que deveria haver, né? Essa falta de representação dos mais jovens está sendo problemática, então os mais jovens têm que se levantar e fazer a reação. É para isso que, dentre outras coisas, que existe toda essa sequência de técnicas, de modelos, etc., é para defender o bem-estar, mas não é só o bem-estar de uma geração, é o bem-estar ao longo do tempo, é um bem-estar pensado e instruído que considera todas as gerações ao mesmo tempo, né? Esse aqui é o ponto fundamental. As asneiras derivadas de ação coletiva têm uma grande característica bastante nefasta, é que elas são muito fáceis de serem negadas, essas besteiras, mas muito difíceis de serem evitadas. Então, é preciso estar atento a isso, é preciso defender, usar todo esse conhecimento que vocês amelharam aqui na escola para defender o bem-estar ao longo do tempo, ao longo do planeta, ao longo das comunidades todas e assim por diante. Se vocês fizerem isso, vão estar deixando a todos nós muito contentes com a evolução desse processo. E, evidentemente, alguns vão voltar para fomentar esse processo que já dura mais de 60 anos, lá atrás, com a criação da escola, e assim vai. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, de pensar intergeneracionalmente sempre, né? Nada daquele negócio, vamos fazer hoje, que o Brasil sempre teve uma mania de pai governo, né? Não, faz aí, não, deixa aí que depois alguém limpa. É o pai governo. Não, tem alguém que vai fazer. Recentemente passou a incorporar o pai governo tio futuro. Faz aí uma regra que não pode fazer isso. Quando estourar, vai estourar a regra. Não pode, está na regra. Bem, não pode contar dessa forma, nem com o pai governo, nem com o tio futuro. Tem que contar cada um com a sua própria capacidade de agir e de pensar. Então, essa é a mensagem que eu queria dar para vocês. Nós vamos fazer agora, jogar o capelo para cima, não é o cabelo, é o capelo, né? Como um gesto de completamento, um gesto de expansão, né? Nesse gesto de expansão, fica realmente um pouco assimétrico se o lado de cá fizer esse gesto
e o lado de lá fica passivo, né? Então, eu vou tentar fazer uma certa coordenação, né? Vou contar até 3, né? Quando eu fizer 1, 2, 3... Não, não é agora. Peraí. Senão vai voar aqui. Aí vocês jogam, mas aí o lado de cá pode gritar, falar, maravilha, o pessoal gosta de fazer barulho, né? Para ficar uma coisa... E os fotógrafos, esse momento faz a alegria... Esse momento faz a alegria dos fotógrafos. Preparem as câmeras, porque é realmente uma imagem muito bonita que vocês vão captar. Uma série de rostos sorrindo e uma série de chapéus voando. Então, vamos lá. Vocês querem contar comigo, por gentileza? 1, 2, 3... Música